Bom dia, quarto ano, tudo bem? Como é que foi no final de semana? Tudo certo? Vamos para uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu acho que a gente já falou disso lá na sala. Sabe como é que eu fazia os trabalhos da escola, as minhas pesquisas? Quando eu tinha a idade de vocês, não tinha internet. A internet até já existia, mas não era tão comum nas casas ainda. Na minha casa não tinha, nas escolas ainda também não tinham a internet, então a gente tinha que pesquisar. A gente pesquisava na biblioteca da cidade ou então em casa mesmo, nas enciclopédias. Olha só que eu peguei lá na casa da minha mãe ainda tem até hoje, para mostrar para vocês. Isso é uma enciclopédia. Olha só, chama Barça. A minha mãe tem a Barça e tem uma outra que chama Delta Loruci. São duas enciclopédias muito famosas. A minha mãe foi professora a vida toda e meu pai é advogado. Então eles sempre leram muito e sempre estudaram muito. Então lá eles têm uma biblioteca. Então depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou dar uma passadinha lá na casa deles e vou mostrar para vocês a coleção de livros que eles tinham para eu pesquisar quando eu era criança. Hoje em dia não tem mais necessidade disso, né? Hoje em dia vocês, com a internet, qualquer assunto que eu pedir para vocês pesquisarem, vocês vão pesquisar. Olha só, esse daqui é da letra T a Z. Era separado por letras, na ordem alfabética. Estão vendo? Esse daqui é lá do finalzinho, o número 15, que eu peguei. Então era por ordem alfabética. E também todo ano saía um livro anual com as atualizações do ano. Então todo ano meus pais compravam um livro que vinha contando coisas que aconteceram durante aquele ano, nos atualizando de acontecimentos da história. Bem legal. Então, e lá na nossa escola também tem na biblioteca. Então quando a gente voltar, a gente também pode dar uma olhada. Então eu tô mostrando isso aqui para vocês já vão entender por quê. Lá na página 29 do nosso livro vai falar sobre verbete de enciclopédia. É por isso que eu mostrei a Barça para vocês, tá? Então, a enciclopédia traz o conteúdo em ordem alfabética, mas não tão resumido como no nosso dicionário, né? O dicionário só dá o significado e sinônimos, né? Na enciclopédia, ele traz mais. Aqui no nosso livro tem um exemplo aqui que fala da água, tá? Ele vai trazer bastante assunto sobre a água. Por exemplo, a água. Aí ele vai falar sobre o ciclo da água, o tratamento da água, vários assuntos relacionados à água, tá? Então são vários verbetes sobre o assunto principal, que é a água, tá? Olha só aqui na minha enciclopédia. Por exemplo, o assunto principal é turbina. Estão vendo? Turbina. Aí nós temos um assunto secundário, que é um assunto ainda sobre turbina, ó, turbina hidráulica. Veja que nós temos fotos e textos. Depois, turbina a vapor. Vai continuar falando sobre turbina, só que vários assuntos diferentes de turbina, ó. Depois lá, turbina a gás. Tá? Então ele vai falar sobre turbina em várias páginas. Então, tem subtítulos sobre turbinas. Aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente encontra em enciclopédias qualquer assunto que vocês imaginarem. Hoje em dia, inclusive, existem verbetes de enciclopédia na internet também, tá? Inclusive, essa que está aqui no nosso livro foi retirado da internet, tá? Então, existem enciclopédias online. Como, por exemplo, a Wikipedia. Vocês já viram lá na internet? Wikipedia, se vocês pesquisarem no Google, muitas vezes joga vocês para lá. Então, é um exemplo de enciclopédia. Agora pensem, gente, depois da enciclopédia, que era usada para eu fazer os meus trabalhos da escola, talvez os pais de vocês também tenham usado, o que veio de mais moderno veio o CD. A Barça lançou um CD que a gente colocava no computador e conseguia fazer as pesquisas mais rápido. Então, foi super moderno na época. Mas logo a internet começou a ficar mais comum e nas nossas casas todas já começaram a ter internet e a gente começou a conseguir pesquisar. Mas a internet era uma coisa lenta, ainda não era tão simples e tão rápido, né, para pesquisar. Mas aí começou a ter a internet. Então, gente, toda essa mudança da forma de pesquisar
a gente consegue aí observar uma variação linguística. O que é uma variação linguística? Que vai falar lá no nosso livro também. É uma forma diferente de falar. Por exemplo, se o meu filho de 2 anos, ele quer comer, o que ele vai falar pra mim? Ele vai dizer, mamãe, quer papá. É a frase dele. E eu vou entender que ele tá com fome, né? Agora, a minha filha de 4 anos, ela já vai dizer, ô mãe, eu tô com fome. As duas frases são diferentes, não são? São, mas querem dizer a mesma coisa. Não querem? Querem. Mas tem uma variação linguística aí. Por quê? Ela varia de acordo com a idade da criança. O primeiro, ele é um bebê que ainda tá aprendendo a formar as frases. A segunda já é uma criança maiorzinha que já sabe falar uma frase completa direitinho, né? Que já tem até entonação. Então, a variação linguística nesse caso foi de acordo com a idade, né? No caso de uma informação encontrada em uma enciclopédia e uma informação encontrada na internet, também tem uma variação linguística. É o lugar onde foi encontrado, porque na enciclopédia é um lugar mais formal. Na internet, dependendo do site, tem sites que foram revisados muitas vezes, né? Tem sites que são científicos e tem sites que são mais informais. Então, se você entrar num site mais informal, a linguagem vai ser mais informal, né? Então, vai ter uma variação linguística. Tanto é que tem, às vezes, você pode pegar um texto de uma enciclopédia e achar que está difícil de entender, porque tem a variação linguística. A variação linguística, além do local onde é encontrada a informação e a idade da pessoa, também pode acontecer de acordo com a região onde ela mora, por exemplo, do nível social também, ou nível de instrução da pessoa, né? Aquela pessoa que não tem estudo nenhum, ela vai falar de uma forma diferente daquela que tem bastante estudo, né? Ou então, aquela pessoa que mora aqui no sul, ela fala de uma maneira, a pessoa que mora lá no nordeste, ela fala de outra. Não quer dizer que uma esteja errada e outra certa. Quer dizer que cada uma tem um costume, uma variação linguística. Então, é uma forma de variar a forma de falar, não é? Entenderam? Então, gente, hoje o nosso conteúdo é esse, é bem tranquilo. Vocês vão fazer lá no nosso livro integrado, páginas 29 a 33. Depois vão pegar o nosso livro de atividades e fazer páginas 14 a 16, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar. Um beijo, gente, boa semana!